Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos se cuidando. E obrigado por assistir essa aula comigo, tá? Hoje a gente vai continuar falando sobre as massas quebradas, quebradiças ou secas, como vocês quiserem chamar, tá tudo no mesmo, né? Então a gente conversou bastante sobre cada um dos ingredientes que compõem esse tipo de massa, né? Desde a utilização da farinha, do líquido, dos ovos, do açúcar, do sal, do fermento, que cada um ali tem, né? O que cada parte, né, desses ingredientes juntos faz, qual é a diferença, né? O que eles trazem para a massa de vocês, qual a diferença que eles vão fazer dentro desse tipo de massa. Hoje a gente vai comentar sobre os métodos de preparo dessa massa específica, tá? Então, a gente trabalha sempre com 2 métodos de preparo diferentes, né? Eles têm um nome difícil, mas fica mais fácil quando a gente entende o conceito, tá? Então, existem 2 métodos de preparo dessa massa. Método sablage e método cremage, tá? Nossa, por que nome difícil, nunca vou lembrar. Pensa assim, método sablé, que é o nome de uma massa, e o método cremoso, tá? Tanto faz. É muito simples, né? Eu sei que o nome é difícil, mas as coisas andam muito mais tranquilamente quando a gente entende a técnica. Lembra sempre disso. Fala, nossa, eu nunca vou lembrar. Mas a partir do momento que vocês aplicam, que vocês entendem a técnica, vocês não têm mais nenhum problema em conseguir aplicar cada uma delas no dia a dia de vocês, tá? Então vamos lá. O método sablage, ele tem como característica começar a partir dos ingredientes secos, tá? Vamos supor, né, que vocês estejam fazendo uma massa que vai farinha, açúcar, sal, ovos e manteiga, né? Então, temos ingredientes bem básicos aí. Então, farinha, açúcar, sal, ovos e manteiga, né? Quando a gente olha para esses ingredientes, quais são os ingredientes secos? Farinha, açúcar e o sal, certo? Então, a gente tem que entender que no método sablage, a gente sempre começa pelos ingredientes secos. Então, sempre quais ingredientes secos tiverem. Por exemplo, é uma massa de chocolate, pronto. Aí tem chocolate em pó. Aí pensa, chocolate em pó é seco ou não. Se for seco, você vai colocar lá no começo junto com os outros ingredientes secos, tá? Então, sempre coloquem esses ingredientes secos juntos no método sablage e comecem por ele. Depois, vocês vão acrescentar a gordura, né? A gordura tem um papel importante. Primeiro, de proteger a massa de vocês. Lembra que ela ajuda a não desenvolver o glúten, né? Porque ela impede a hidratação da massa. Lembre-se sempre disso. Então, colocar a manteiga em seguida faz sentido para proteger todos esses ingredientes secos e principalmente a farinha, para que a massa de vocês não tenha nenhum tipo de glúten, não desenvolva o glúten, tá? Mas a gente não pode esquecer uma parte importante do glúten, né? Que além de ser um produto que se desenvolve a partir da umidade, ele também se desenvolve pelo processo mecânico, que nada mais é que sovar a massa. Então, se a minha manteiga ela tiver um pedaço muito grande, eu vou passar muito tempo tentando desmanchar essa manteiga. E eu não posso, gente, de jeito nenhum, sovar esse tipo de massa. Massa seca, quebrada, quebradiça, como vocês quiserem chamar, não se sova, não pode sovar, tá? Então a gente tem que trabalhar o tempo inteiro com a ponta dos dedos. Então, a manteiga ela pode entrar de 2 formas. Ela pode entrar em temperatura ambiente e ela pode entrar gelada. Se ela estiver gelada, quanto menor vocês cortarem essa manteiga para colocar, mais fácil vai ser incorporar ela na farinha sem desenvolver glúten. Se ela estiver em temperatura ambiente, vocês vão conseguir trabalhar mais rápido essa massa, mas tem que tomar cuidado para não ficar mexendo demais, né? Então existem aí esses 2 poréns. Qual é o ideal? Na verdade, não existe um ideal, né? Existe aquilo que vocês acharem mais fácil para vocês. Não existe um certo e um errado nesse caso. Eu achei muito mais fácil trabalhar com a manteiga gelada. Eu achei muito mais fácil trabalhar com a manteiga em temperatura ambiente. Qual que é o certo? Não existe. Os 2 estão corretos. O que vocês não podem fazer? Derreter a manteiga, tá?
Eu até vou passar um vídeo, eu não me lembro agora se nesse vídeo eles derretem a manteiga, tá? Ainda que eles derretam, não está correto. Lembre-se sempre que gordura derretida já está saturada. Mas pode dar certo. Tá, mas pode ter gosto de ranço no final também. Então você corre aí com essas duas possibilidades. Então sempre tome cuidado com a temperatura da manteiga. Escolhi o meu tipo perfeito. O que sobra por último são os ovos, que vão finalizar e dar a textura que eu preciso, né? Uma parte muito, muito, muito importante aí de toda a massa seca, quebrada ou quebradiça é temperatura, tá? Não adianta vocês seguirem todos os processos, deixar a massa certinha e manter ela numa temperatura baixa. O que acontece? A gordura, ainda que entre gelada, ainda que vocês coloquem manteiga, margarina gelada na massa de vocês, com o trabalho que a gente faz com a mão, ela acaba derretendo, normal, isso é de praxe. Mas não adianta vocês terem todos os cuidados e depois falar assim, agora eu vou tentar abrir. Não, essa massa vai esquentar, e se ela esquentar, ela vai começar a desenvolver glúten sim. Então a gente precisa manter essa massa gelada. Então depois de fazer sempre todos os processos, a gente embala a massa, põe dentro de um saquinho ou em volta do filme plástico e leva para a geladeira. Posso pôr no freezer? Pode, só toma cuidado para não ficar muito firme e você não conseguir abrir depois. Mas pode pôr no freezer também, não tem problema nenhum. Falando sobre o método cremage, né? Se a gente for falar mais em francês, ficaria cremage, né? Em português vocês podem falar cremoso, não tem problema nenhum, fica a critério de vocês também. É um método muito utilizado principalmente com os biscoitos, né? Dependendo do biscoito que as pessoas vão fazer, elas usam esse método, tá? Existem duas formas de ser feito. Você pode fazer na mão ou você pode usar um maquinário, que pode ser, por exemplo, a batedeira, tá? Não existe uma regra para isso. O ponto-chave do método cremoso é começar sempre pela gordura. Então, vamos supor que seja manteiga ou margarina. Vai começar sempre pela manteiga ou margarina. Bate, 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 bate a gordura até ela ficar em ponta de pomada, né? Então, até ela ficar macia, fácil de trabalhar. Se for na batedeira, como que eu vou bater esse tipo de gordura? Eu vou bater com um utensílio que se chama raquete. Eu já vou mostrar para vocês a foto, só um minutinho. Vou compartilhar outra tela com vocês para vocês conseguirem ver a raquete, tá? Só um minutinho. Acredito que deve ter aparecido para vocês. É esse batedor aqui da batedeira, tá? Que ele vai amaciar a gordura de vocês e não vai acrescentar ar na gordura, tá? Ele é o melhor que existe para fazer esse processo, caso vocês vão usar a batedeira. Não tem batedeira, o que eu faço? Gente, faz da mão, não tem problema. Usa um fouet, né, que é esse utensílio aqui. Que é esse utensílio aqui, ele tem vários formatos, vários tamanhos e afins. Ou faz na mão, pontinha sempre com a pontinha dos dedos, tá? Vou voltar para outra tela. Então, ou você faz na batedeira ou você faz na mão, tanto faz. Então, vai bater a gordura até ela ficar macia. Depois, a principal diferença é que a gente começa pela gordura e passa para os líquidos. Então, depois de bater a gordura, vocês vão acrescentar
o líquido que tiver na receita. Se tiver água, vai ser água. No caso da receita, da nossa receita imaginária que a gente está usando agora, a gente vai usar os ovos. Então, vamos colocar os ovos. Aí, tem mais de um ovo. Então, você vai colocar um a um. Coloquei um, vou esperar tudo bater e ficar tudo homogêneo. E vou colocar o outro, tá? Então, sempre nessa ordem. Beleza, ficou lá uma massa bem, às vezes líquida, às vezes mais cremosa. Depende da quantidade de gordura. O que eu vou fazer agora? Simples, é acrescentar os secos. E vai bater também, né? Se for na batedeira, ou vai misturar com a pontinha dos dedos sem sovar a massa, né? A gente fala isso, sem sovar é sem apertar a palma da mão na massa de vocês. É sempre os dedinhos que vão trabalhar nesse caso, tá? Um exemplo para vocês entenderem é, por exemplo, os cookies, né? Cookie é uma massa quebrada, né? Todos os biscoitos são massas quebradas, quebradiças ou secas, tá? É a base para fazer biscoito, é essa massa, é essa técnica. E o cookie é um tipo de biscoito que tem muita gordura, né? Então a quantidade de gordura dele é muito grande. E sim, a gente usa sempre o método cremage para aplicar nos cookies, né? Para fazer cookie, porque é muito mais simples, tá bom? E muito mais rápido de fazer e fica numa textura certinha para comer, ok? Eu vou abrir o vídeo só para vocês conseguirem visualizar essa questão, tá? É importante que vocês entendam que vocês não vão conseguir ouvir o vídeo, tá? É só para vocês terem a visualização do que eu tô falando. Mas eu vou mandar o link para vocês e quem quiser assistir na íntegra, fique à vontade para assistir, tá? Inclusive, eu vou estar aqui comentando o vídeo só para vocês conseguirem visualizar os pontos que eu acho importante, ok? Ó, ela tá fazendo a partir do método sablagem, tá? Então, ela colocou os secos e agora ela faz a gordura. Ó, vou adiantar só para vocês conseguirem observar que, ó, esse aqui é o método cremage. Então, ela começa a partir da gordura, tá? Ó, ela pôs a gordura e o açúcar para auxiliar no momento que ela tá mexendo, para chegar no ponto mais rápido.
é um ponto que você pode usar, é super positivo. Ó, por último, ela tá colocando a farinha. Prontinho, gente. É só para vocês conseguirem visualizar, né, como fazer, o método de preparo mesmo. Vou mandar esse link para vocês, não se preocupem, tá bom? Na sexta-feira, depois que vocês assistirem essa aula. Ok? Combinado? Gente, muito obrigada, né, por assistir essa aula comigo. Eu agradeço muito e até a próxima.